Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Isabel Martínez nasceu no início dos anos 80 em Hidalgo, uma cidade no extremo nordeste do estado de Michoacán, no México. Ela entrou ilegalmente nos Estados Unidos quando completou 20 anos de idade no início dos anos 2000. Algum tempo depois de entrar nos Estados Unidos, a Isabel conheceu uma pessoa e acabou engravidando da sua primeira filha, Isabela Martínez. Mas aparentemente o pai não reconheceu a paternidade da criança, então ele não conviveu com a filha. Mas algum tempo depois, a Isabel conheceu um outro homem chamado Martin Romero. Os dois se conheceram em Atlanta e o Martin não viu problema nenhum da Isabel já ter uma filha, então ele assumiu as duas e eles foram morar juntos. Poucos meses depois, nasceu a primeira filha do casal juntos, a Diana Romero. Logo em seguida, eles tiveram outros 3 filhos, a Dakota, o Dylan e o Axel. No início, eles moravam em Illinois, nos Estados Unidos, mas eles tiveram que se mudar para Gwinnett, na Geórgia, por conta do trabalho do Martin. Eles haviam se mudado para esse bairro há pouco tempo, era um bairro hispânico, e os vizinhos disseram que a família era uma família aparentemente normal. Eles não tinham nada que aparentasse algum tipo de problema sério. Eles disseram que tanto a Isabel quanto o Martin, eles aparentavam ser bons pais para as crianças. As crianças também aparentavam ser muito felizes brincando com as crianças da vizinhança. Então não era uma família que demonstrasse qualquer tipo de anormalidade. A Isabel era conhecida por ser devota ao catolicismo e o Martin, embora não fosse devoto, era conhecido por todo mundo por ser um homem muito gentil e também por ser muito trabalhador. Ele trabalhava com construção desde os seus 18 anos de idade e praticamente todo o tempo que ele tinha livre ele se dedicava à família e também às artes marciais, que era algo que ele praticava já há muitos anos também. Embora fosse uma boa mãe, segundo a vizinhança e segundo os parentes, a Isabel tinha alguns comportamentos de uma pessoa depressiva e o pai dela havia falecido algumas semanas antes de todo o fato desse vídeo acontecer. Uma amiga da Isabel relata que quando ela descobriu que o pai estava doente, ela começou a queimar as próprias mãos com vela e ela disse que fazia isso na tentativa de fazer uma espécie de sacrifício para que o pai dela pudesse melhorar da doença que ele tinha. Então agora a gente vai direto pro dia 6 de julho de 2017, que foi o dia em que tudo aconteceu. Nesse dia, a Isabel estava com 35 anos de idade e por volta das 4h47 da manhã, ela ligou para a polícia e ela acabou relatando que tinha atacado a sua família com uma arma branca. A princípio, o policial que atendeu a ligação não estava entendendo nada porque a pessoa do outro lado da linha estava falando em espanhol. Então, com muito custo, ele conseguiu entender mais ou menos o que ela estava querendo dizer. Então, foi enviado algumas viaturas para lá. E chegando lá, a polícia encontrou a Isabel com as mãos e com os punhos cortados. Ela havia se mutilado. Só que depois eles viram algo ainda pior, talvez uma das cenas mais horríveis que eles já presenciaram na vida deles. Eles encontraram no mesmo cômodo, em cima da mesma cama, os corpos do Martin, que na época tinha 33 anos de idade, o corpo da Isabela, que tinha 10 anos de idade, também o corpo da Dakota, que tinha 7, do Dylan, que tinha 4, do Axel, que tinha 2, e nessa cama também estava a Diana, que tinha 9 anos, porém, os policiais perceberam que ela ainda estava respirando com muita dificuldade, então eles levaram ela às pressas para o hospital, onde ela ficou ali cerca de 3 semanas até se recuperar e ela acabou, felizmente, sobrevivendo a esse ataque. Depois, ela acabou contando tudo para a polícia, o que ela presenciou e tudo que ela viveu na pele dela também. Então, em 7 de julho, no dia seguinte,
A Isabel foi levada à corte do estado da Geórgia e enquanto ela estava lá, ela agia como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse simplesmente, entre aspas, atacado a família inteira dela e ter matado os próprios filhos e também o marido. Então ela acenava para a câmera, ela dava tchauzinho, ela fazia joinha, ela fazia movimentos tipo abrindo os braços, fazendo esse gesto como se estivesse orando, fora os sorrisos o tempo todo que ela dava para a câmera. Quando o juiz estava falando sobre o caso dela, como as coisas iriam proceder, ele disse que ela tinha direito a um advogado, porém ela negou o tempo todo, ela disse que não queria um advogado. Ela disse que os advogados dela eram o povo dela e também a sua religião. Então a polícia começou a tentar montar aquele quebra-cabeça e descobriu o que de fato aconteceu na noite daqueles crimes. Eles falaram com a Diana, a única sobrevivente daquele ataque, e também a Isabel contou mais ou menos o que aconteceu, porém os policiais disseram que eles tinham que parar em vários momentos porque ao mesmo tempo que ela estava contando o que tinha acontecido, parece que ela saía da realidade, sabe? Então eles perceberam que ela tinha um problema mental bem sério. Um primo do Martim, o Adalberto, disse que na noite anterior do crime, o primo ligou para ele dizendo que ele iria trabalhar na manhã seguinte normalmente. Isso porque a família toda tinha viajado alguns dias antes para uma praia e eles tinham voltado cerca de 2 ou 3 dias antes de tudo acontecer. E nessa mesma noite que o Martim ligou pro primo, durante a madrugada a Isabel acordou. Ela foi até a cozinha e pegou uma faca. Nesse momento, o filho mais novo dela, o Axel, de 2 anos, acordou e começou a chorar. Então, ele foi a primeira vítima dela. Ela foi pra cima do menino e ela golpeou ele algumas vezes com a faca. Depois, ela colocou a mão sobre o nariz e a boca dele, asfixiando a criança até que ele parasse de se debater e até que ele morresse. Depois, ela foi pra cima da filha mais velha, a Isabela, e fez a mesma coisa. Logo depois, ela foi até a cama da Dakota, de 7 anos, e do Dylan, de 4 anos, e sem que eles ao menos gritassem, ela fez a mesma coisa, porque eles estavam dormindo, então eles praticamente nem viram o que aconteceu. A Diana, de 9 anos de idade, acordou e ela começou a chorar, e a Isabel disse para ela que todos eles estavam indo para nuvem religiosa, que eles estavam indo para o céu para ver Jesus e que ela também iria. Mas a Diana disse que não queria ver Jesus naquele momento, porém a Isabel partiu para cima dela e tentou fazer a mesma coisa que ela fez com as outras crianças. Só que nesse momento o Martim acordou e ele tentou impedir a Isabel de continuar com aquele ataque violento. Porém, ele não conseguiu, porque a Isabel também conseguiu esfaquear ele, então ele também acabou morrendo. Depois de tudo isso que ela fez, ela colocou os corpos de todos em cima de uma cama e em cima do peito do marido ela colocou uma Bíblia aberta e em cima dos corpos das crianças ela colocou um rosário e também imagens religiosas. E foi aí que ela ligou para a polícia e acabou contando tudo o que ela havia feito. Em algumas matérias dizem que quando a polícia chegou e começou a interrogar ela disse que havia sido um amigo da família que tinha feito aquilo com a família, mas depois ela voltou atrás e disse que realmente ela tinha feito. Então a polícia disse que a todo momento ela afirmava e reafirmava que ela tinha feito realmente tudo aquilo e que ela não era inocente. Quando questionada o motivo por que ela teria feito aquilo com a família dela, ela disse que tinha feito aquilo por amor, porque ela amava tanto a família dela que ela queria que eles encontrassem a salvação. Ela disse também que durante aquela viagem à praia que eles fizeram alguns dias antes, enquanto os filhos e o marido estavam na água brincando, ela disse que viu claramente o oceano puxando eles e ela disse que viu que era um espírito maligno que estava tentando arrastar eles para algo ruim. Então ela disse que
depois disso ela tinha que fazer algo, tinha que fazer com que eles encontrassem a salvação antes que algo pior acontecesse. Só que uma prima do Martin, a Griselda, ela disse que já tinha ouvido a Isabel falar que ela iria entregar os seus filhos como um sacrifício para que ela pudesse ter o seu pai de volta. Ela disse ainda que a Isabel falou que ela faria o que fosse possível e impossível para ter o seu pai de volta e que ela só estava esperando um sinal. Acredita-se que esse sinal foi o que ela viu na praia, esse lance aí do oceano, do mar puxando eles, enfim. A polícia descobriu que 2 semanas antes do crime, a Isabel chegou a procurar um padre ali da paróquia, da região da casa deles, onde ela frequentava, e ela disse que estava ouvindo algumas vozes más na cabeça dela, porém o padre disse que ela estava doente, que ela estava enferma, que ela precisava de ajuda e que isso era somente coisas da cabeça dela. Ela então disse pro marido, pro Martin, isso, então o Martin levou ela até um médico. O médico prescreveu para ela alguns antidepressivos que ela até estava tomando e a polícia confirmou isso quando, durante uma busca na casa, eles encontraram vários desses remédios que o médico havia prescrito para ela. Mas por fim foi determinado através de exames que a Isabel foi submetida que ela sofria de esquizofrenia, depressão severa e transtorno bipolar. A Isabel foi julgada e condenada a 5 prisões perpétuas consecutivas e mais 21 anos de prisão pelos seus crimes hediondos. Não foi buscada a pena de morte para Isabel por conta do seu estado mental, isso segundo os promotores do caso. Eles disseram também que o veredito de culpada, porém com problemas mentais, foi o melhor que eles puderam conseguir nesse caso. Os promotores ainda finalizaram dizendo que ela terá a possibilidade de entrar em liberdade condicional após 30 anos de reclusão, porém eles não acreditam que ela será libertada por conta da natureza dos seus crimes. A Isabel segue cumprindo a sua pena num centro de tratamento psiquiátrico que não foi divulgado o nome. E esse foi o caso de hoje, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso bizarro e cruel. Comenta também se você já conhecia esse caso. Comenta também sugestões de casos, tá? Se você quer ver algum caso por aqui, comenta aqui. Se você já comentou, já sugeriu algum caso, pode ter certeza que eu já anotei e tô pesquisando, tá bom? Deixa seu like porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda quarta e toda sexta-feira. Me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá e tchau!